Bom, pessoal, vamos continuar aqui com a nossa visão dos métodos de análise, tá? De circuitos em regime permanente senoidal. A gente vai abordar agora a análise nodal. Vocês vão ver que, em essência, novamente, com exceção feita ao trabalho algébrico, né? Que a gente trabalhar com números complexos, o método em si, o processo em si de análise nodal, ele não sofre nenhuma modificação, tá? Mas igual, vamos abordar ele, vamos revisar ele, tá? Com circuitos com impedâncias e fazer alguns exemplos aí para apresentar a aplicação do método, tá? Bom, relembrando, né, alguns conceitos que a gente necessita para o método nodal. O nó nada mais é do que um ponto onde dois ou mais elementos de circuito se unem, né? Nó essencial, por sua vez, é o nó no qual a gente tem três ou mais elementos de circuito se unindo, tá? Um caminho que vai servir daí para o método de malhas, né? É um tracejado, um caminho que liga elementos de um circuito sem passar mais de uma vez pelo mesmo elemento. Ramo é qualquer caminho que liga dois nós. Ramo essencial é um ramo que liga dois nós essenciais sem passar por outro nó essencial. Laço é um caminho que hoje o nó inicial e final coincidem. Malha é um laço que não engloba nenhum outro laço, tá? E circuito planar é todo circuito que a gente pode desenhar num plano, né? Sem que exista intersecção de ramos, tá? Lembrando novamente para vocês que o método nodal que nós vamos ver inicialmente, ele é aplicável a qualquer circuito, tá? Ele se aplica a qualquer circuito, enquanto que o método de malhas, por sua vez, ele só pode ser aplicado a circuitos planares, tá? Então o método de malhas ele tem algumas limitações a mais na sua aplicação. A gente vai reavaliar então o método nodal, tá? Eu peguei um circuito aqui, onde nesse circuito eu coloquei aqui alguns elementos, né? Um capacitor, dois capacitores, perdão, indutor e fontes senoidais, tá? Variadas, tá? E a gente quer aplicar aqui o nosso método nesse procedimento aqui, tá? Nesse circuito. Uh, Lembrando, né, que o método nodal nada mais é do que um algoritmo, a gente tem que seguir os passos do algoritmo, tá? E seguindo esses passos a gente sempre chega à solução pretendida, tá? Então o primeiro passo do que a gente tem que fazer é identificar e nomear todos os nós do circuito, tá? Tipicamente a gente vai escolher como nó de referência o nó onde a gente tem o maior número de ramos interligados, e esse nó a gente vai considerar como o nó de 0 volts, tá? O nó de terra, né? O nó em suma de referência das outras tensões. E para os demais nós a gente vai associar um nome ao nó, né? Nó 1, nó 2, nó 3, nó 4, nó A, nó B, nó C, nó D. E a gente vai associar também uma tensão àquele nó. Então, por exemplo, para o nó a gente vai colocar que existe um fasor tensão VA sobre aquele nó. E então, na realidade, no método tradicional de análise nodal, tá? A gente usaria apenas os nós essenciais. Na prática, usar os nós essenciais resulta num sistema de equações menor, tá? Então, a gente tem um pouquinho mais de trabalho na montagem da análise, mas o nosso trabalho algébrico se torna menor. Porém, em tudo, no final das contas, é indiferente, tá? Então, ao invés de eu começar identificando nós essenciais aqui com vocês, a gente vai usar todos os nós, tá? E depois a gente reduz as equações ao fim, tá? Então, por exemplo, aqui o nó VA aqui que vocês estão vendo é um nó que interliga dois ramos, né? O ramo da fonte aqui de 10 fase 30 e do resistor de 100 ohms. Então ele não seria um nó essencial. O nó VG aqui também não seria um nó essencial. Já o nó B é um nó essencial porque a gente tem três ramos conectados nele. O nó C é um nó essencial. O nó D não é essencial e o E não é essencial também. Tá? Então a gente teria como simplificar. Mas na prática, de novo, tá? A gente consegue fazer isso lá na equação. Então identificamos todos os nós, todas as tensões envolvidas, tá? E depois a gente tem que fazer o quê? Chutar correntes, né? Então vocês vão pegar cada um dos ramos que não seja uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente, tá? A fonte de tensão a gente não necessita identificar uma corrente inicialmente, e a fonte de corrente, obviamente, ela já tem a sua própria corrente identificada, né? Então, em todos os demais nós que não fontes de tensão, a gente vai chutar correntes, vai literalmente atribuir uma corrente, não importa o sentido que vocês atribuam, tá? Então aqui eu atribuí, né, a corrente I1, corrente I2, corrente I3, corrente I4, corrente I5, corrente I6 e corrente I7. É evidente, né, pessoal, que a corrente I1 e a corrente I3 estão diretamente relacionadas porque nem o nó A nem o nó G são nós essenciais,
Tá? Então, na verdade, vocês poderiam chegar aqui a uma simples conclusão que I1 é igual a menos I3. Da mesma forma, a corrente I6 e a corrente I7, elas têm que necessariamente ser idênticas. Né? Então, é isso que eu comento, que com um nó essencial a gente teria digamos assim, um sistema de equações menor. Tá? Mas na prática, de novo, é um pouquinho mais de trabalho no início e simplifica para quem está começando a fazer o procedimento de análise. Tá? Maravilha, tá? Então, só lembrando aqui, né, quando a gente identifica um fasor corrente, né, nesse sentido aqui de VA para VB, né, sendo VA a tensão de maior potencial, então nós temos que Z vezes a corrente I é VA menos VB, porém, ou seja, né, no sentido de queda aqui da tensão, porém, se vocês especificaram, se vocês determinaram a corrente no sentido de aumento da tensão, então vocês têm que colocar o sinal negativo aqui na frente da expressão, tá, para fazer o cálculo. E a gente sempre considera o nó de referência como 0 volts. Tá? Então, após identificar aqui as correntes, vocês devem escrever as expressões das correntes. Então, por exemplo, né, que é o que está aqui na lâmina, né? Mas vamos pegar aqui o exemplo, por exemplo, da I4. Né? I4 é o quê? Eu vou considerar que ela está no sentido da queda da tensão. Tá? Então, I4 é VB menos VC sobre J50. Tá? I2 é VB menos 0, porque aqui tem o nó da referência, né? Sobre menos J20 e assim por diante. VD, né? Aliás, perdão, I7 é VD menos VE sobre 25. Então vocês chegam em todas essas equações aqui. Um cuidado que a gente deve ter aqui, que facilita bastante mais à frente está o nosso procedimento, é que vocês vão ter correntes aqui que elas estão numa forma não racional. Né? Vocês têm aqui um número dividido por um número complexo. Então, o que se sugere aqui? Para todas as correntes onde o denominador seja um número complexo, vocês devem fazer um procedimento que a gente chama de procedimento de racionalização. Então, eu quero que no denominador exista um número real, né? De forma que eu consiga efetivamente realizar a divisão e consiga realizar os demais procedimentos algébricos que vão vir à frente. Então, eu tenho que, basicamente, racionalizar a expressão de I2 e de I4, tá? Pelo que eu estou identificando aqui. Que é o que eu faço aqui em seguida. Para racionalizar a expressão, o que eu faço? Eu pego um número que eu tenho no denominador, né, e multiplico ele pelo conjugado. Então, no denominador, eu tenho menos J20, então eu vou fazer a corrente 2 aqui vezes J20 sobre J20, que é 1, né, então não altera a nossa razão, que é o que vocês estão vendo aqui. Ó. Então, a minha expressão I2 é VB menos 0 sobre menos J20. O conjugado de menos J20 é mais J20, tá? Então eu multiplico o numerador e o denominador pelo conjugado aqui do denominador. Notem que esse número que vocês estão vendo aqui, J20 sobre J20, é 1, né? A unidade. Então eu não estou alterando aqui a expressão da corrente. Só estou literalmente racionalizando, né? E fazendo aqui todos os nossos cálculos, né? Vocês vão chegar à conclusão que a gente chega então que a corrente I2, que antes era expressa como VB sobre menos J20, agora pode ser expressa como J20 VB sobre 400. Tá, então isso aqui já me dá uma ideia aqui de fração, né, do denominador. Então esse procedimento aqui me ajuda depois a fazer a montagem das equações. Tá? Então vocês devem fazer isso aqui tanto para I2 quanto para a corrente I4. Né? Então aqui na I4 eu tenho VB menos VC sobre J50. O conjugado de J50 é menos J50 sobre menos J50. Lembrando, né, gente, o conjugado de um número complexo A mais JB é A menos JB. Tá? Então eu só tenho que pegar a parte imaginária do número complexo e trocar o sinal. Né? Então tá aqui, né, menos J50 sobre menos J50. Então vai dar aqui 50 ao quadrado, né? E deu menos J50VB mais J50VC, porque eu estou multiplicando aqui o numerador, né? Fico com essa expressão aqui final para o I4, tá? Lembro de novo, tá? Imaginem aqui que fosse VB menos VC sobre 10 mais J50. Então vocês teriam que fazer o produto de 10 menos J50 sobre 10 menos J50, tá bom? Sempre peguem o conjugado do denominador. Ah, e 6 também, eu não tinha visto, deixa eu ver. E 6 também tem que ser racionalizado, ó, tem menos J25. Então racionalizamos igualmente I6, tá? E aí a gente consegue prosseguir. Então eu tenho todas as correntes já prontas para trabalho, tá? O que eu tenho que fazer em seguida? Eu tenho que verificar se existem fontes dependentes. Existindo fontes dependentes, eu tenho que escrever a equação de controle da fonte dependente em razão de correntes e tensões estabelecidas no circuito até o momento, de forma a eu conseguir pegar isso daí e depois reduzir a equação, tá? E em alguns casos eu tenho que usar as leis de Kirchhoff, tá? Na proximidade do ramo ou do nó,
usado para conseguir montar essa equação, tá? Porque às vezes eu tenho uma corrente em cima de uma fonte de tensão, uma tensão em cima de uma fonte de corrente, que eu só vou conseguir montar a equação da variável de controle usando uma lei de Kirchhoff, tá? Escrevendo essa corrente em razão de outras correntes, ou escrevendo essa tensão em razão de outras tensões perceptíveis no circuito, tá? Não tenho fonte de tensão dependente, então eu pulo essa etapa aqui nesse primeiro exemplo, tá? Mas eu tenho fonte de tensão independente. Então, para cada fonte de tensão, tanto dependente quanto independente, eu tenho que escrever uma equação da fonte de tensão em razão das tensões nodais, tá? E aí, depois de escrever essa equação, eu vou redesenhar o circuito, vou eliminar a fonte de tensão. Eliminar uma fonte de tensão é a mesma coisa que substituir ela por um curto-circuito, tá? E isso causa a união dos dois nós, tá? Criando o que a gente chama de um supernó. Tá? E se esse supernó for um supernó que se formou junto com o nó de referência, você tem que lembrar que a gente despreza o nó de referência também na montagem das equações das correntes. Tá? Então o supernó inteiro passa a ser desconsiderado na montagem das equações das correntes. Ok? Então, para o circuito em questão, né, gente, a gente tem duas fontes de tensão. Uma fonte de tensão eu tenho que escrever em razão de VA e VG. A outra fonte de tensão eu tenho que escrever em razão de VF e VE. Então aqui, né, simplesmente observando a fonte, né, por observação direta, VA menos VG é a mesma coisa que 10 fase 30, que vocês estão vendo aqui, enquanto que nessa outra fonte, VE menos VF, né, é igual a 20 fase 0, tá? Escrevi, substituo as fontes de tensão em questão por um curto, né, então vocês estão vendo aqui um curto entre VA e VG, e um curto entre VE e VF, o que significa aqui que eu criei um supernó AG, e eu criei um supernó EF, tá? Então, na verdade, eu não vou precisar fazer uma equação para o A, uma equação para o G. Eu vou fazer uma equação única para o nó AG e eu vou fazer uma equação única para o nó EF, tá? Que eu trato o supernó como um nó conjunto, como um nó único, tá? E como próximo passo, eu escrevo as equações dos nós e supernós, lembrando que eu sempre desprezo a equação que seria do nó de referência, tá? É o único nó que eu não considero, nó ou supernó, né, com a referência, eu não considero para a montagem das minhas equações. Então, vou montar aqui uma equação do nó AG, uma equação do nó B, uma equação do nó C, uma equação do nó D e uma equação do nó EF, tá? Então, montando essas equações, né, é só observar as correntes. Então, por exemplo, aqui no nó B, eu tenho I1 entrando e eu tenho I4 e I2 saindo, né? Então, I1 tem que ser igual a I4 mais I2 e assim por diante, né? Vamos montando as equações. No supernó AG, né, eu tenho I1 saindo e I3 saindo. Então, I1 mais I3 tem que ser igual a zero, porque não existe nenhuma corrente ingressando. E assim por diante, né? Então, a gente monta todas as equações nodais, utiliza aqui a fonte de corrente, né, como uma das correntes consideradas, tá? Em razão dessas equações que a gente obteve, então, a gente pode ir para o próximo passo, que é montar o nosso sistema de equações, tá? O nosso sistema de equações vai levar em consideração quais equações? As equações das correntes que a gente montou nessa etapa anterior, a equação de controle das fontes dependentes, da variável de controle, tá? Que a gente escreveu, não tem aqui no caso desse primeiro exemplo, a equação das fontes de tensão e as equações nodais, né? As correntes, perdão, são aquelas correntes que a gente escreveu lá no início, tá? Em razão das correntes atribuídas ao circuito. Então, aqui para o nosso exemplo, né, eu tenho todas as expressões das correntes. Notem aqui que eu já coloquei as correntes I2, I4 e I6 racionalizadas, tá? Tem a equação das fontes de tensão e tem a equação aqui dos nós, né, considerados no meu circuito. Então, basta eu fazer o quê? Vou pegar a equação das correntes e vou substituir aqui, né? Então, vou pegar aqui I1, vou pegar I3 e vou substituir aqui no nó AG, né, no supernó AG. E eventualmente, né, em razão das equações das tensões, eu posso até mesmo substituir as tensões se for o caso. Nesse sistema aqui não vai ser interessante, tá? Eu vou usar diretamente as equações das fontes de tensão. Então, manipulando as equações, né, substituindo as correntes, eu vou montando aqui as nossas equações das correntes em razão da expressão das correntes calculadas inicialmente, né? E aí vocês notam por que de a gente racionalizar aquelas correntes que eram lá menos J25, menos J20, né? Porque daí eu consigo estabelecer um denominador comum aqui para cada uma das equações, para eu conseguir eliminar esse denominador e resolver o meu sistema, tá? Então eu vou fazer isso daí, né? Basicamente, vocês podem ver aqui que eu estou determinando denominadores, tá? Esse denominador aqui pode ser o máximo divisor comum deles, tá? Ou pode ser
ah, pode ser simplesmente o produto direto de todos os denominadores, então posso só pegar aqui 100 vezes 80 que já resolve, tá? Ou eu posso pegar algum produto que eu consiga dividir por todos os números considerados, tá? Então, pegando aqui, fazendo os nossos denominadores, né? Basicamente, de novo, né? Eu vou pegar aqui 100 vezes 80, vou dividir por 100, então vai dar 80 vezes VA menos VB, que vocês estão vendo aqui. 100 vezes 80, vou dividir por 80, então vai dar 100 vezes VG. Tá? E assim eu faço para cada uma das equações. Continuo manipulando algebricamente as minhas equações, tá? Chego nesse sisteminha aqui, maravilha. E aqui ainda falta duas equações que são justamente as equações das fontes, tá? Então junto aqui as expressões das minhas fontes de tensão e aí eu passo a ter um sistema completo, né? E com isso eu consigo então determinar os valores das tensões desejadas para o meu circuito, que eu estou expressando aqui tanto na forma retangular quanto na forma polar, tá? Uma vez que eu conheça, e faltou aqui, né, faltou escrever como na notação fasorial, tá? Uma vez que eu tenha todas as tensões do meu circuito, é bastante simples determinar as correntes, obviamente. E uma vez que eu tenho as tensões e as correntes, eu determino qualquer outra expressão que eu deseje, né, sobre esse meu circuito. Consigo determinar potências, consigo determinar, por exemplo, qual é a tensão em cima da fonte de corrente facilmente, né, porque é VC menos VF. Consigo determinar as correntes sobre as fontes de tensão. Se torna bastante simples a gente realizar o restante da análise do circuito, tá? Só que lembrem sempre, né, que a gente está considerando essas tensões, né, em razão do nó de referência. Se a gente modificar o nó de referência, a gente tem que adequar as demais tensões à modificação da referência considerada, que não é nada de outro mundo. Bom, vamos pegar agora um circuito com uma fonte dependente, tá? Então aqui nesse circuito, né, vocês notem que eu tenho duas fontes de tensão. Eu tenho justamente uma situação onde a variável de controle da fonte dependente, que é a variável X, é a corrente sobre a fonte de tensão. Então vou ter que usar alguma forma de cálculo aqui do X em razão das correntes próximas, tá? Mas vamos seguir os nossos passos. Primeiro passo, determinar todos os nós do meu circuito. Aqui em vermelho, pessoal, eu identifiquei os nós essenciais, né, que são o nó VB, o nó VC e a referência. Notem que o VA e o VD seriam nós não essenciais e eu poderia simplificar a análise do meu circuito desprezando os dois, tá? Mas, de novo, eu vou considerar a análise considerando todos os nós existentes. Passo seguinte, vou estabelecer correntes, né? Vou manter a corrente X ali, tá? Então, aqui eu chutei correntes para todos os nós. Notem aqui que eu não precisaria ter chutado a corrente 1, né? Nem sei por que eu coloquei aqui, mas, em suma. Botei uma corrente 1, mas eu tenho aqui a I2, a I3, a I4, a I5 e a I6. Lembrando, né, a princípio a gente não coloca corrente sobre as fontes de tensão, né? Aqui já é uma fonte de corrente, então eu mantenho a própria corrente nela, né? E o Ix sim eu tenho que manter para conseguir determinar qual é a equação de X em razão das demais correntes ou tensões nodais do meu circuito, tá? Então eu vou escrever a equação de todas as correntes. Notem que eu não escrevi o I1 aqui, porque não tem como, né? Escrevi as equações aqui do I2, do I3, do I4, do I5 e do I6, que são as equações em cima das impedâncias existentes do circuito, tá? E o que eu vou fazer? Vou racionalizar o I2, vou racionalizar o I4, tá? Então, racionalizando eles, né? Cheguei aí numa expressão para o I2, menos J100 VA mais J100 VB sobre 10.000, e numa expressão aqui para o I4, tá? Em seguida, eu tenho que escrever novamente a equação da variável de controle X, né? Como a corrente X está em cima de uma fonte de tensão, a única forma de eu escrever qual é a expressão de X é usar uma lei de Kirchhoff. E o que eu vou fazer em razão disso? Eu vou notar que X está no nó VC e que eu tenho outras correntes, né? Eu tenho a corrente I4 e a corrente I5, que eu tenho equações para elas, né? Tanto para o I4 quanto para o I5, em razão das tensões de nó, que é o resultado que eu vou obter no final das contas, tá? Então eu consigo determinar o que é o Ix em razão do meu I4 e do meu I5. Basta eu montar a equação do nó VC. Montando a equação do nó C, o que eu tenho aqui? I4 mais Ix sobre 2, que são as correntes que entram, é igual a I5 mais Ix, que são as correntes que saem. Manipulo a minha equação aqui e chego à conclusão que o Ix é 2 vezes I4 menos 2 vezes I5. É essa expressão aqui que vai me facilitar depois na montagem do meu sistema. Da mesma maneira, no próximo passo, né, eu vou ter que escrever as equações das fontes de tensão
Para esse circuitinho aqui nosso, né, gente, é um circuitinho que ficou bom, né, em razão da referência. Eu tenho aqui que o VA é 40 volts e que o VC é 10 volts, né, ficou bem simplesinho. Então tenho tensões diretas para VA e para VC, tá? Passo seguinte, redesenho o circuito considerando os supernós, né? Lembramos que os supernós, quando unidos à referência, que é o caso aqui que a gente está mostrando, eles são desconsiderados na montagem das equações das correntes, né? O que significa então que eu não vou escrever uma equação para o nó C e não vou escrever uma equação para o nó A. Ou melhor, né? Melhor dizendo, não vou escrever uma equação para o supernó VC referência e não vou escrever uma equação para o supernó A referência, tá bom? Só vou escrever uma equação para o nó B e uma equação para o nó D. A equação do nó B é bem simples, né? I2 é igual a I3 mais I4 mais Ix sobre 2, enquanto que do nó D é direta, né? I5 igual a I6, que é as equações que vocês estão percebendo aqui. Passo seguinte que nos resta é montar o nosso sistema de equações, né, e começar a fazer a solução dele, tá? O sistema é formado pelas equações das variáveis de controle das fontes dependentes, das variáveis das fontes de tensão, das correntes e dos nós, né? Então eu tenho aqui o meu sisteminha. Notem que agora apareceu aqui a equação da variável de controle da fonte dependente, né? Então com isso tudo aqui eu vou substituindo em direção aqui das expressões das correntes, saiu errado aqui o correntes, né, das correntes aqui, tem um N a mais ali, né? Vou substituir aqui o VA, né, que diretamente por 40 volts, vou substituir o VC diretamente por 10 volts, e vou substituir aqui as correntes aqui 2, e 3, e 4, e X, e 5 e 6 na expressão aqui das correntes nodais, né, a expressão das correntes nodais, perdão, na expressão aqui dos nós, né, das correntes vistas de cada um dos nós restantes para análise do meu circuito. Então é um processo agora de substituição, né, gente, do nó B e do nó D, né? Então vou substituindo. Manipulei aqui inicialmente a equação do nó B em razão do Ix, né? Se vocês notarem, a primeira coisa que eu fiz é substituir o Ix por 2 e 4 menos 2 e 5. Maravilha. Então manipulei aqui a equação do nó B. E aí eu substituo as expressões das correntes, né? Então vou substituir o que é o I2, o que é o I3, o I4 e o I5. Nos resulta nessas equações aqui. Como eu tenho tensões que são os valores finais diretamente, eu já posso simplificar a minha vida e substituir, né, o VA por 40 e o VC por 10, tá bom? Em seguida manipulo as equações, né, gero aqui um divisor comum, aqui um denominador comum para todas elas, calculo aqui os multiplicadores para cada um dos elementos da equação original, vai resultar nessa expressão aqui. Manipulo mais uma vez nessa expressão para isolar o VB e o VD dos valores independentes, né? E com isso eu tenho um sistema final que me permite calcular o valor do VA, do VB, do VC e do VD, tanto na sua forma retangular quanto na sua forma polar, ok? Então, em termos de processo, pessoal, notem que em essência, o processo da análise nodal e o processo da análise de malhas são idênticos, tá? Não tem diferença significativa de um método em razão do outro, ok? Por enquanto é isso.